Boa noite. Casadinha, perigoso. Estamos aqui, eu e o Volpini, a dupla sertaneja aqui. Para fechar o evento. Isso. Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. Nós vamos dividir o palco aqui para contar um pouco da história de transformação do Itaú e o quão relevante o assunto tecnologia e cyber é para a gente. E o que a gente tem feito nos últimos meses, o que tem acontecido, que tipo de tecnologia está sendo desenvolvida na organização. Então, o objetivo aqui é dividir um pouco com vocês, contar um pouco da nossa história. Contexto para começar. Acho que é algo que está bem natural para vocês. Nos últimos anos, a indústria de serviços financeiros está passando por uma transformação bastante importante. Essa transformação ela é essencialmente motivada pela mudança da expectativa das pessoas quando usam produtos e serviços financeiros. Na verdade, a mudança da expectativa não nasceu na nossa indústria. Nasceu à medida que a tecnologia evoluiu e passou a fornecer condições de ofertas de produtos e serviços completamente diferentes. Eu estou dando para a idade média aqui de vocês, então vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam, mas vocês podem perguntar para o pai de vocês depois, para o pai e para a mãe de vocês. Eu mudei para São Paulo há 20 anos, mais ou menos. Eu não sabia andar em São Paulo, né? Não sabia dirigir, não sabia os caminhos. Então, eu comprei um guia de ruas. Quantas pessoas aqui na plateia sabem o que é um guia de ruas? Vários até. Vocês devem ter visto no museu, certo? Eu não levantei a mão, tá? Você nunca viu, né? Não. Livrinho de 1000 páginas, mais ou menos, né? Aí você ia dirigindo com uma mão, deixava ele aberto no banco de passageiro, e aí você ia tentando se transitar por São Paulo. Uma coisa, não sei se vocês se lembram, é que, como o mapa estava organizado no guia, de vez em quando você saía da página, né? E aí, dirigindo, você tinha que achar a próxima página na qual você entrou. Então, digamos que não era uma experiência muito agradável, mas você vivia bem com o guia de ruas. Você andava por São Paulo com o guia de ruas. Hoje, se o Waze errar em 5 minutos, o tempo estimado para você chegar, a gente xinga o Waze. O que mudou? A nossa expectativa. A gente estava feliz com o guia de ruas. Só que a gente passou a viver uma outra expectativa, uma outra realidade, e a régua vai subindo. A mesma coisa está acontecendo na nossa indústria. Então, a gente lançou um desafio no banco. Durante 90 e poucos anos da nossa história, a gente competiu num certo segmento. E o desafio que a gente lançou no banco no ano passado é que a gente quer mudar de liga. E a gente quer se comparar do ponto de vista de satisfação e experiência dos clientes, aquelas marcas que todos nós, como os consumidores, reconhecemos como as marcas mais centradas em clientes. A forma para fazer isso passa por tecnologia. É o único jeito de fazer. Não tem nenhum produto na prateleira do banco hoje, pode ser investimento, pode ser financiamento, pode ser cartão de crédito, pode ser consórcio, pode ser qualquer coisa, cujo canal principal de distribuição não passa por um app, pelo que o cliente conseguiu ver pela internet, pelo que o cliente comparou na internet, pôde estudar o produto, pode ser até que ele vá à agência depois, mas antes ele já viu tudo por uma plataforma digital. O que a gente está fazendo então? Uma das coisas que a gente se orgulha muito no banco, e esse é o objetivo de estar falando aqui para vocês, e para convidá-los a conhecer cada vez mais o banco, é que a gente tem muita gente boa no banco na área de tecnologia e segurança, e que a gente desenvolve tecnologia de ponta dentro do banco. Essa aplicação que eu vou contar para vocês é uma aplicação desenvolvida pelos times de Big Data e Inteligência Artificial do banco. Vou contar um pouco como as coisas eram, como as coisas estão se tornando. O banco tem 60 milhões de clientes. Cada uma dessas pessoas tem uma aspiração diferente, está vivendo um momento de vida diferente, tem interesse em um produto diferente. Uma das grandes dificuldades históricas, por mais que os modelos matemáticos evoluíram, sempre foi saber qual produto para qual cliente. Então, é típico, vocês devem receber isso, né? A nossa caixa de spam está lotada de ofertas de produtos e serviços que estão fora de contexto, não fazem sentido para a gente não tem interesse. Esse aqui é um exemplo de um dos desafios que os times de tecnologia e inteligência artificial procuraram desenvolver uma resposta. O que é isso, tá? Qual que é a historinha que está por trás aqui? Essa aqui é uma aplicação que tentava antecipar duas coisas.
ela percorria os 60 milhões de clientes e, com base nos dados históricos de transações das contas correntes, o algoritmo tentava adivinhar quem ia entrar no cheque especial num horizonte de 10 dias. Ele conseguiu identificar esse nicho. Depois a gente pediu para o algoritmo fazer uma segunda escalada de precisão, que foi quem vai entrar nessa condição e vai pagar uma taxa mais alta para usar um limite de crédito, cujo motivo de entrar no cheque especial é pagamento de IPVA. A hora que a gente filtrou isso, dos 60 milhões de clientes, a gente encontrou 15 mil clientes. 15 mil clientes iam entrar no cheque especial para pagar a parcela do IPVA. Aí o algoritmo escreveu um e-mail, não foi um humano. Ele escreveu um e-mail chamando o cliente pelo primeiro nome e dizendo para ele: olha, eu estou aqui acompanhando as transações da sua conta, percebo que você vai entrar no cheque especial, essa é uma linha de crédito emergencial, uma linha de crédito cara, como você tem o IPVA para pagar, eu tenho uma oferta para você ter um crédito parcelado para conseguir pagar o IPVA. O que aconteceu? A resposta a este e-mail foi 500% ou 6 vezes maior a resposta normal de quando a gente manda uma oferta para clientes. Metade das pessoas que responderam ao e-mail escrito pela máquina compraram o produto. O que nós estamos falando aqui é de hiperpersonalização, né? De usar dados em larga escala e algoritmos para conseguir saber o que cada pessoa precisa. E aí conseguir fazer uma oferta que faz sentido para ela, que vai de fato ajudá-la a passar por um momento de vida, precisa viajar, precisa ter acesso à saúde, precisa fazer uma cirurgia. A gente está tentando exatamente acertar essas situações e conseguir ajudar as pessoas. Um outro exemplo. Nós desenvolvemos também dentro do banco, isso aqui todo mundo está fazendo um pouco isso, a diferença é que aqui nós fizemos internamente com os times do banco, um chat para atendimento. Qual que é a diferença deste chat para o que vocês encontram, e todo mundo está um pouco fazendo isso? Duas diferenças. Você vai no app do Itaú, você vai encontrar um caminho para conseguir falar com a máquina. A máquina responde aproximadamente 86% das respostas certas. Quando ela não consegue responder, e ela identifica que ela não está sabendo o contexto daquela conversa, ela deriva para um humano. Esse número de 86 é benchmark mundial, assim, então, sempre que vocês enxergarem alguém falando de chatbots, pergunta qual que é o volume de acurácia das respostas, a barreira de 80% é bem alta, passar acima dela é algo que os times do Itaú lutaram bastante para conseguir fazer isso. Mas o que a gente tentou criar foi algo que você vai entrar para falar com o chat, que é uma máquina, mas você vai sair da interação com o seu problema resolvido, ou seja, se ele não conseguir, ele vai identificar, vai colocar um especialista para conversar com você e até o final você vai resolver. Nós construímos isso ao longo dos últimos 18 meses. Hoje, no banco, a gente tem um conjunto de aproximadamente 250 cientistas de dados que estão construindo coisas desse tipo. E a gente tem formado, e treinado e trazido gente de tecnologia de ponta o tempo inteiro para construir soluções desse tipo. Como que a gente se insere nesse ecossistema? Tem uma outra iniciativa do banco que nos ajuda a compreender comportamentos, ansiedades das pessoas, necessidades, etc., que é a nossa incursão no mundo de empreendedorismo, né? O Itaú é patrocinador do hub de empreendedorismo mais importante da América Latina, que é o Cubo, imagino que vários de vocês conheçam. A gente tem ali 130 das maiores e melhores startups brasileiras que estão desenvolvendo soluções de tecnologia em vários campos, em logística, saúde, em serviços financeiros, etc. No Cubo, transitam em média 2.000 pessoas todos os dias. O objetivo principal nosso é fomentar o ecossistema, tá? Nós não construímos o Cubo para comprar as startups. Nós construímos o Cubo para fazer o ecossistema de inovação brasileiro acontecer. Todo dia acontece o serendipity no Cubo. Todo dia alguém se esbarra, uma startup com outra startup, ou uma startup com uma grande empresa, e aquela pequena companhia tem uma solução para um problema de uma grande empresa, e a mágica acontece, o negócio acontece. Então, nós estamos aproveitando disso para, de fato, fomentar um ecossistema que ainda é embrionário no Brasil, mas que a gente acredita muito que pode ter o poderio de transformar a nossa sociedade usando tecnologia. No último mês, a gente, com o aprendizado de todas as iniciativas, a gente lançou o IT,
Imagino que vários de vocês viram isso também. Essa é uma plataforma de pagamentos que dá para imaginar que vai voar bastante alto e a gente tem altas aspirações com essa plataforma. Você consegue abrir uma conta pagamento no IT em mais ou menos 1 minuto e meio. A gente utiliza de métodos e mecanismos de reconhecimento de faces e outros mecanismos para conseguir garantir a segurança do app. E a partir dessa plataforma a gente imagina que a gente vai cobrir uma necessidade de muitas pessoas que nunca tiveram acesso a uma conta de banco. Não tem tarifa nenhuma, não tem custo algum, é uma plataforma de pagamentos totalmente livre, totalmente focada em resolver necessidades dos clientes. Até onde dá para ir com o IT? A gente não sabe ainda. A gente entende que o IT, a gente está operando como nasceu uma empresa de tecnologia, como nasce uma startup. Então, ele começa com uma plataforma de pagamentos, mas a gente antevê que tem em várias ondas de evolução do IT, a gente vai conseguir evoluir muito mais alto, vai conseguir voar mais alto, vai conseguir resolver problemas de outras pessoas, vai conseguir antecipar necessidades. Para isso, a gente precisa de muita gente que entenda de tecnologia e de segurança para conseguir atingir esses objetivos. Aí, tudo que o meu time faz na engenharia de software, eu tenho um amigo que evita que saia bobagens. Bom, obrigado, Estevão. Não tenho dúvida que você entrega bastante coisa boa para a gente cuidar lá, mas dá bastante dor de cabeça também, né? Bom, brincadeiras à parte, só voltando um pouco na história do IT, o IT é extremamente inclusivo e uma plataforma que deve trazer para o cidadão brasileiro uma possibilidade de abrir mão do dinheiro em espécie, fazer pagamentos digitais de forma rápida, de forma simples, integrando, inclusive, pequenos comércios, novas iniciativas. Então, é uma plataforma que nós estamos colocando bastante energia e nós estamos acreditando bastante, porque não é algo que vai beneficiar só o banco, mas vai beneficiar também a sociedade bastante. Sem dúvida, nesse percurso aqui de maior digitalização, o banco não tem como abrir mão de segurança. Como vocês devem imaginar, eu aqui sou o principal representante da segurança do banco, mas comigo eu tenho quase 100 mil colaboradores zelando todo dia pela segurança do banco e dos dados, das informações dos nossos clientes. Isso é extremamente importante. A cultura de segurança fazer parte do banco. Por quê? Nós somos um grande target. Nós, como qualquer outro grande banco global, quando começa um ataque DDoS no mundo, saibam que o Itaú está entre os alvos desses ataques DDoS. Quase que diariamente as equipes estão preparadas para responder a esses ataques. Isso já não é mais uma novidade, já faz parte do nosso dia a dia. Infelizmente, faz parte do nosso dia a dia e temos que estar preparados para isso. Os clientes têm cada vez mais acesso à informação, isso é uma realidade, e o uso do meio digital não é um desejo, uma vontade do banco, é um desejo do cliente. O banco dá vazão a essa necessidade. E o cliente quer acessar o banco onde ele quiser, quando ele quiser, o horário que ele quiser e na forma que ele quiser. Nós temos que estar preparados para prover isso. Isso traz uma série de desafios para a segurança, mas, de novo, é algo que nós não temos mais como lidar ou como impedir. Isso é uma realidade de mercado que nós temos que prover. E o que se produz de conteúdo hoje é algo astronômico, tanto fora do banco quanto dentro do banco. As equipes de dados, por exemplo, quando nós vemos as equipes de analytics trabalhando, os nossos cientistas de dados, o enriquecimento de informação e a geração de dados é algo que transforma o nosso ambiente diariamente. E um dos nossos grandes desafios é proteger o dado do cliente, o dado do banco, mas também o dado do cliente. Vamos passar por uma transformação muito grande agora em 2020 com a LGPD. Imagino que todos vocês aqui estão tendo contato de alguma forma com isso, mas vai mudar muito da nossa realidade. E nunca se veiculou tanta informação. Informação boa, informação ruim, fake news. Hoje, volta e meia você lê no jornal algum problema, alguma ameaça, alguém falando de um risco num banco, numa empresa, num vazamento, etc. É até difícil saber o que é verdade do que é mentira nesse ambiente. Mas o fluxo de informação é muito grande, muito rápido. E nunca estivemos tão expostos. A tecnologia e o uso de dados e informações nos traz uma miríade de novas possibilidades. É fantástico o que a gente consegue fazer para nos protegermos. Porém, hoje, quando você olha o brasileiro que chega aqui como banco, nós
colocando em perspectiva o IT, por exemplo, nós estamos trazendo para o mundo financeiro um contingente grande de pessoas que até então não tinham acesso sequer à tecnologia, sequer à internet. Então hoje é muito mais fácil, você vai, compra um celular, pega um celular com acesso à internet, pega uma rede Wi-Fi, você consegue não só acessar a internet, mas acessar também seu banco. Só que as pessoas que chegam hoje para operar a internet não necessariamente têm a educação necessária para operar a internet. Então, o que nós vemos? Uma quantidade muito grande de pessoas que estão sujeitas a diversos riscos, dentre eles os riscos de phishing, riscos de malware, os riscos de captura de informação que crescem exponencialmente. Quando você olha todas as estatísticas globais de riscos de phishing, de malware ou da engenharia social, os riscos são exponenciais. E o que agrava isso? A mesma população que tem uma educação cada vez menor na sociedade em geral, chega para usar a internet com o mesmo nível de educação. É mais difícil você conscientizá-lo. Tá? Essas ameaças que não param de evoluir, elas nos atingem de forma diferente. Quando eu penso aqui no banco, e eu procurei trazer aqui em 3 grandes momentos, quando eu olho para o passado, nós tínhamos ataques muito direcionados para a infraestrutura das empresas. Era muito claro, um target único, dá até para dividir um pouco antes da WannaCry e depois do WannaCry. Nós temos características muito diferentes dos ataques. E a fraude, quando ela acontecia, era muito mais uma fraude focada num documento. E vejam, o cyberrisco está muito relacionado à fraude. Aquela visão romântica do cyber, em que eu quero ter um troféu dizendo que eu invadi algum lugar, ela cai por terra ao longo dos anos, porque todo mundo tenta monetizar o ataque, monetizar o dado conseguido, o dado obtido. E nesse cenário, as fraudes de engenharia social e as fraudes de vazamento de dados visam obter dinheiro, que é o presente que nós estamos vendo agora. Ataques contra aplicações corporativas, onde o pessoal tenta, de alguma forma, numa brecha de uma aplicação, numa brecha de um serviço, obter ou desvio de recursos ou dados para que depois ele consiga monetizá-los. E o que mais nos preocupa agora é como estaremos preparados para o nosso futuro. Esse nosso futuro aqui tem incógnitas muito grandes. De um lado, a inteligência artificial, que o Estevão acabou de colocar aqui, que nos ajuda a acertar numa operação de crédito, ou nos ajuda a acertar numa relação com o cliente para ajudá-lo, vai ajudar também quem quer atacar uma organização, uma infraestrutura ou um país. Por outro lado, vocês já devem ter ouvido falar recentemente sobre a computação quântica, que avança muito mais rápido. O que se dizia que aconteceria em 30 anos, ela se fala em 10 anos, talvez em 5 anos. E dos pilares da proteção de informações e dados, um dos pilares da segurança, que é a criptografia, começa a ficar bastante ameaçada pelo poder computacional da computação quântica. E aí o risco da massificação da fraude é enorme. Tá? É um futuro mais difícil. E aqui, eu fiz questão de colocar aquela frase em amarelo ali, para deixar muito claro que não existe em nenhum lugar qualquer tipo de empresa, organização, país que seja intransponível. Não existe segurança 100% em lugar nenhum. Né? Os casos de informações e vazamentos que nós vemos em todos os lugares, eles crescem diariamente. Porque é impossível você conseguir ter todas as barreiras, ter todas as proteções a todo momento protegido. O que você tem que ter é um conjunto de proteções, camadas de proteções que impeçam o sucesso do atacante, o sucesso de quem visa causar prejuízos tangíveis ou intangíveis para você ou para o cidadão. Tá? A segurança não tem como, numa empresa como a nossa, ela é um desafio, mas é um desafio bastante interessante, porque ele provoca as equipes a todos os dias com produtos novos, problemas novos, desafios novos que precisam ser solucionados. Hoje as equipes de segurança do Itaú precisam entender tanto de negócio, de infraestrutura, de tecnologia, de redes, de desenvolvimento, tanto quanto as equipes de tecnologia, quanto as equipes de negócio. Porque eles precisam discutir o desenvolvimento do produto, do serviço e do negócio no momento da concepção. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas esse é um desafio que transforma o profissional de segurança. O profissional de segurança evolui, ele deixa de ficar dentro da área de segurança isolado e ele passa a integrar o desenvolvimento do produto e do serviço. Quais são esses desafios aqui na prática? Bom,
Para um banco, APIs e Open Banking é algo que vem para mudar a nossa dinâmica. Os bancos eram muito fechados, os nossos serviços eram internos, agora nós estamos abertos e nos comunicando com todo o mercado. O cenário regulatório cada vez mais complexo, tanto o regulador, Banco Central, CVM, etc., quanto o próprio regulador federal, como na LGPD, vem trazendo para os bancos a necessidade cada vez maior de uma organização focada em segurança. A evolução digital, que por si só eu já abordei aqui, cloud. Os bancos até então eram bancos que processavam seus sistemas em mainframe. É muito difícil, até como eu não vou usar aqui o guia de ruas, porque eu também não conhecia, eu tenho que ligar para o meu pai para saber o que é o guia de ruas, né? Mas muitos dos sistemas do banco estão assentados em mainframe. E se você pegar a maioria dos hackers de 15, 16 anos, 18 anos, não tem um contato com o mainframe. Quando o banco sai de uma solução de mainframe e começa a operar em outros sistemas, ele se expõe a outro tipo de risco. Tá? Engenharia social como um risco bastante grande. O crime cibernético é muito organizado, não preciso nem dizer disso. Profissionais capacitados, com conhecimento real de tecnologia e de segurança, é algo bastante difícil de encontrar. O nosso perímetro é cada vez maior e os ataques têm cada vez mais amplitude. Os volumes de ataques, por exemplo, de DDoS que nós recebemos aqui, muitas vezes são maiores do que a capacidade da própria operadora no Brasil de receber tráfego diariamente. Tá? E o que todo mundo espera? Todo mundo espera autenticação transparente, que nós formemos profissionais, que a segurança faça parte da estratégia, e que a nossa rede seja baseada num conceito de Zero Trust. Para nós, Zero Trust é um conceito muito importante. Por mais que a gente acredite que esteja tudo bem, vamos desconfiar da nossa própria crença aqui. Tá? Temos 3 pilares lá no banco que, para a gente, ajudam muito a drivar aqui as nossas ações no dia a dia. A primeira delas é a proteção por desenho. Aqui, se você nasce com a concepção da segurança desde o começo, é muito mais fácil você protegê-lo e muito mais simples. E a velocidade do desenvolvimento, quando a equipe do Estevão precisa fazer um deploy, levantar aquilo em produção, colocar na loja e os clientes usarem, com melhor tenha sido o desenvolvimento, com mais fácil de ser administrado o risco, mais rápido isso vai para a produção e mais rápido o cliente se beneficia desse serviço. Tá? O segundo é disciplina de processo. Nós, em geral, o ser humano em geral tem dificuldade de ter disciplina em processo. A gente é muito bom para criar processo, desenvolver ideias, desenvolver processo, mas garantir que eles estejam sempre lá funcionando é muito difícil. E cyber passa muito por isso. Segurança passa por disciplina de processo. Ainda mais quando, às vezes a gente conversa nas empresas, né? O pessoal, a primeira coisa que diz é o seguinte: poxa, vamos fazer, não precisa fazer esse investimento. Né? Não aconteceu nada nos 2 últimos anos. É a primeira coisa que eu recomendo para todo mundo. Falo, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar todos os hidrantes, tirar todas as mangueiras. Se tiver bombeiro por aqui também, pode dispensar, porque nunca pegou fogo. O dia que pegar fogo, talvez a gente vá descobrir que aquele hidrante e aquela mangueira era super importante. Então, falar de segurança preventivamente não é fácil. E essa conversa, ela é extremamente relevante para que nada de fato dê errado. Tá? E capital humano. Capital humano talvez seja o principal. Por mais que as máquinas vão resolver problemas, por mais que as máquinas vão nos ajudar a proteger, a concepção da estratégia passa pela cabeça de um ótimo profissional de segurança. Isso para nós é base. O banco tem, por característica, querer atrair, reter e formar pessoas com ótima capacidade em segurança. Isso para nós é chave. A gente acredita que segurança é diferencial competitivo para o futuro do mercado financeiro brasileiro. Tá? Bom, já abordei um pouco da questão da proteção por desenho. Um item que eu queria acrescentar aqui é o observability de dados. Normalmente, vou dar um exemplo claro aqui, quando nós estamos debatendo, por exemplo, riscos de API, né?
Normalmente a gente está discutindo a autenticação da API, o que entra, o que sai, etc., mas às vezes a gente esquece de pensar em que dados trafegam nessa API, se elas estão trafegando só os dados que deveriam trafegar. Cada vez mais, o dado tem muito valor nas decisões das empresas. Como o Estevão colocou aqui, ele deu um exemplo claro, no IT, no nosso chatbot, em outros locais, dado faz a diferença. Então, o valor do dado, por ser tão grande, ele vai gerar o interesse de muita gente, inclusive de quem não deve. Então, a nossa capacidade de gerenciar e administrar o risco de dados é extremamente importante. E aqui, não dá para se limitar a ir apenas aos requisitos regulatórios. Aqui, cada companhia, e no Itaú nós temos feito isso, é uma jornada longa para nós e bastante trabalhosa, de como nós administramos o risco de segurança dos dados diariamente. Na parte de disciplina de processos, se a gente perguntar para a média das empresas brasileiras aqui, quem tem um SOC operando, a primeira pergunta que nós vamos, a resposta que nós vamos receber é uma pergunta, o que é um SOC? Então, não é tradicional para as empresas brasileiras terem este conceito de segurança de monitorar ambientes, tentar identificar problemas, proteger e antecipá-los. Tá? E a disciplina de processos num SOC, focando em identificar preventivamente riscos e problemas, para nós, como banco, é chave, e na nossa concepção, para qualquer empresa deveria ser. Detectar e responder a ameaças é parte integrante do nosso DNA. Nós temos que estar preparados para isso. E todo dia é um aprendizado. Como eu disse para vocês, nenhuma empresa é intransponível, logo, você precisa ter esse exercício diariamente e muito bem feito. E uma iniciativa que para nós tem trazido um efeito muito legal é usar o processo de Blue Team e Red Team. Isso é algo que nos ajuda muito a identificar onde estão as nossas possíveis vulnerabilidades e como nós podemos remediá-las rapidamente. Na parte de capital humano, é tão difícil quanto contratar alguém, é um mercado escasso, tem pouca gente bem formada. O processo de desenvolvimento das pessoas, capacitá-las e dar essa visão de negócio, torná-los executivos de segurança e não apenas técnicos de segurança, é uma missão que nós temos investido um bom recurso, um bom tempo, um bom dinheiro. Tá? A gente acredita que cada vez mais o profissional de segurança bem preparado vai acelerar o desenvolvimento da empresa. Bom, na proteção por desenho, algo que eu quero chamar a atenção aqui é que na nossa visão lá, o Estevão tem que entender de segurança tanto quanto eu entendo. E eu tenho que entender de negócios, talvez não tanto quanto ele entende, mas eu tenho que estar preparado para apoiá-lo no desenvolvimento. Então, a cultura de segurança passa por cada uma das pessoas que estão envolvidas nos negócios da empresa. E não apenas na área de tecnologia ou não apenas na área de segurança. No Itaú, por exemplo, a área de segurança, ela responde para a área de risco, ela nem responde para a área de tecnologia. No nosso desenho, são vice-presidências totalmente diferentes. Então, em alguma situação que nós vamos ter uma dúvida sobre se eu devo subir uma aplicação ou fazer um patch, por exemplo. Vou rodar um patch lá de correção. Nossa visão é que se eu tenho um dilema entre disponibilidade e segurança, mas o risco é alto, vai prevalecer a visão de segurança. E para isso nós temos fóruns específicos para discutir exatamente isso. Esse desenho em que a área de segurança responde para a área de risco e a área de tecnologia trabalha integrada, nos ajuda a tomar as melhores decisões com foco em segurança e disponibilidade. Tá? Aqui passa um pouco como nós fazemos essa parceria. Então, desde como nós olhamos a cultura, passando para o colaborador, esteja ele onde ele estiver, a visão do que é risco e do que é controle, e de como ele deve se portar em cada uma dessas etapas. Óbvio que aqui nós não queremos inventar a roda, né? Tem uma série de frames aqui, por exemplo, do próprio Gartner ou do NIST, que nos ajudam a pensar melhor em como fazer esse processo, mas, sem dúvida, esse desenho com os 7 passos nos ajuda muito a acelerar o nosso desenvolvimento. Tá? Algo que eu também separei para compartilhar com vocês aqui é a nossa visão do uso do Security Champion, sobretudo nas atividades de desenvolvimento. Então, é uma estratégia que a gente acredita bastante.
Nós temos colocado bastante energia nisso, que é capacitar as pessoas dentro das áreas de desenvolvimento em serem disseminadores de segurança e propagadores das melhores formas de desenvolvimento e de como tomar as melhores decisões em cada etapa do projeto. Tá? O perímetro expandido, esse aqui talvez seja a grande mudança que nós tivemos nos últimos anos no banco, por exemplo. Hoje nós consideramos o nosso perímetro não o nosso ambiente de data center, ou nossa rede de administração central, ou as nossas agências. Nosso perímetro passa por inúmeros pontos de contato, seja com a internet, seja com o ambiente, com clientes. Eu separei alguns aqui para compartilhar com vocês. Nossos fornecedores, por exemplo, são um ponto importante de risco. A maioria dos ataques recentes de ransomware que propagaram ou disseminaram o risco em vários países, teve início não na grande corporação, mas teve início no seu fornecedor, que muitas vezes tem um link de comunicação direto. Uma vez infectado esse fornecedor, imediatamente ele entra na sua infraestrutura. Outro ambiente diferente para nós, cloud. Hoje, cloud é parte integrante das nossas decisões, das nossas ações. E muitas vezes as pessoas pensam que cloud você pega e repassa a segurança para o cloud provider, né? Na verdade, o conceito que se usa em cloud é muito interessante e que nos chama muita atenção, né? A segurança da cloud é função do cloud provider. O que está na cloud, a segurança é função do cliente. Nesse contexto, não dá para delegar, tem que tomar muito cuidado e é como nós estamos pensando lá. E além disso, nós temos presença em mais de 17 países diferentes. Cada um desses países se conecta conosco. E, de alguma forma, esses países têm que ter o mesmo padrão de segurança que nós temos aqui no Brasil, para que eu não tenha uma invasão iniciando por um desses países. Ou seja, nosso ecossistema e nossa borda aumentou bastante, né? Capital humano. Esse é um item que tem sido super relevante para nós, porque até então, nós somos um banco e o pessoal imagina assim, puxa, como é que eu vou ter um profissional de cyber dentro de um banco? Um banco tradicional, tem 90 anos, Itaú, como é que esse cara consegue ser moderninho lá? Tá, eu vim de Vans hoje, estou todo moderninho aqui, o pessoal fala, como é que esses caras são mais moderninhos? E tem um profissional de segurança adequado lá, alinhado ao pensamento do que se faz numa startup, alinhado ao que se pensa de mais moderno aqui no mundo. Nós precisamos e tivemos de repensar a nossa abordagem. Por quê? A forma com que nós trabalhávamos há 10 anos atrás era praticamente impossível dar vazão às necessidades do Estevão. O Estevão ia chegar e ia contar um monte de coisa aqui para vocês, e nós íamos dizer aqui, não, ok, só que tem um gate aqui na segurança, que daqui a 45 dias eu vou dizer para você o que eu acho, e aí depois nós vamos ver o que a gente faz, né? Fatalmente, a gente ia ter que passar por uma transformação muito grande e foi onde nós colocamos bastante energia. Então, hoje, para nós, o profissional de segurança é peça-chave do desenvolvimento do banco. E aqui nós desenvolvemos, de fato, uma carreira cyber lá. Hoje, os colaboradores que estão lá passam por esses itens aqui dioturnamente para se transformarem em executivos de segurança, não apenas profissionais de segurança. Aqui, essa estratégia aqui passa não só por atrair e selecionar os melhores profissionais para trabalharem conosco, então nós queremos ter os melhores profissionais lá conosco, para nós isso é chave, nós queremos retê-los, nós queremos que este perfil seja um perfil claro para nós, claro para a organização e que ajude no desenvolvimento da organização. Ele precisa ter um modelo de trabalho leve, que permita ele desenvolver suas atividades, que ele consiga se desenvolver também na sua pessoa física. Para nós, quanto mais ele desenvolva a sua capacidade, melhor será o seu resultado lá no banco. Tem uma carreira específica para ele e uma remuneração específica para ele. Esse profissional, hoje é um profissional disputado no mercado. Quando a gente começa a perceber que as pessoas vêm buscar os nossos profissionais, começa a mostrar que nós estamos num bom caminho, estamos num caminho certo, tá? Hoje, este profissional, e eu convido vocês, volta e meia nós colocamos vagas, eu publico vagas no LinkedIn, os superintendentes, a equipe lá coloca vagas no LinkedIn. Quando virem essas vagas,
fiquem à vontade, apliquem aqui, porque a gente leva muito a sério a capacidade de desenvolvimento dessa turma aqui lá no banco. Tá? Aqui esse é um statement muito relevante para nós. Dentre todas as nossas discussões diárias, a gente fica tentando descobrir o que é melhor. Né? A gente brinca que cada escolha é uma renúncia. Né? E essas renúncias, às vezes, são muito difíceis, né? Porque você tem, de um lado, uma expectativa de resultado muito grande, do outro, você tem uma possibilidade de atingir objetivos diferentes, mas tem sempre aquele bichinho aqui da segurança e do risco soprando aqui no seu ouvido, como um sexto sentido te ajudando a pensar. E esse statement aqui para nós ele é importante. A gente brinca que os nossos clientes, eles não precisam escolher entre privacidade e segurança. Nossa missão é garantir para eles o melhor de ambos. Todos os dias, nós os profissionais de segurança, os profissionais do Itaú, vamos para o banco com a missão de garantir a segurança e a privacidade daquilo que os clientes nos pagam para fazer. Nós somos empregados dos nossos clientes. Nossos clientes, quando depositam dinheiro conosco lá, abrem uma conta, colocam seus dados. A premissa básica dele é que eu proteja os dados e que eu exerça o serviço da melhor forma possível. Esse aqui é um mantra importante para nós e que nós, como colaboradores do Itaú, queremos entregar todos os dias para os nossos clientes. Temos desafios e esses desafios é que nos fazem crescer, nos transformar e sermos cada vez melhores. Legal? Obrigado, pessoal. Pessoal, só para fechar, não sei quantos de vocês já viram, temos um stand do banco aqui, tem um desafio super legal lá para quem quiser testar o seu conhecimento, tentar conseguir um brinde interessante. Então, quem quiser mais informações do banco, eu e o Volpini vamos continuar aqui no evento, então se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser saber um pouco mais sobre alguns desses detalhes, a gente vai estar andando por aqui, a gente vai estar no stand, vocês estão convidados para passar lá, tá? Obrigado. Nós optamos em responder um a um pessoalmente no stand. Fiquem à vontade para nos procurar, fazer contato, estaremos lá e será um grande prazer receber vocês lá. Obrigado, pessoal.